Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai ensinar sobre as duas práticas de oração, ou seja, as chaves de oração irmãs, que são a oração em línguas e a adoração pessoal. E com estas práticas nós vamos aprender o quê? Que quando nós estamos passando por aqueles problemas tão difíceis da vida, que trazem tantas preocupações, acabam vindo o medo. E o que nós vamos fazer com o medo? Então, se nós orarmos em línguas e adorarmos o Senhor, tudo isso vai desaparecer da nossa vida. E Deus vai mostrar o caminho da vitória. Isso não é magnífico? Então, vamos prestar atenção neste ensino para nós praticarmos e recebermos a vitória de Deus. Vamos lá, pastor Dave. I think this is the first time in my life. Acho que essa é a primeira vez na minha vida. So I know it has to be because of that anointing. Então eu sei que isso tem que ser por causa dessa unção. That love that Esse amor destroys fear. que destrói o medo Replaces the cares of this life. e substitui as preocupações da vida. You just can't help but have a good time. Não tem como não se divertir. Hallelujah. And to know he can do that for you. E só de saber que ele pode fazer isso com você também, Gives you a lot more faith for somebody. te dá muito mais fé para orar por When they're going alguém through something. quando essa pessoa está passando por algo. You know he can do it for them too. Porque você sabe que ele vai fazer por aquela pessoa também. All we have to do is let him in. Tudo o que precisamos fazer é deixar ele agir. And then when you let him in, trust him. Quando você deixa ele agir, confie em mim. Trust him. Confie nele. All he needs is something to work with. Tudo que ele precisa é de algo para operar. When he goes after one of your loved ones, you Quando give ele, him authority. quando ele vai atrás de alguém que você ama, você dá a ele autoridade. All he needs you to do Tudo que ele precisa que você is faça let him into your life. é deixar ele entrar na sua vida. And then he's got the power to do something. E aí ele tem o poder para fazer algo. If you're so powerful in worry Se você é muito poderoso em preocupação and he can't get past it, e ele não consegue superar isso, then he gives you something you can do então ele te dá algo para você that will fazer destroy the para worry. destruir a preocupação, Like praying in tongues como a oração em línguas and worshiping. e a adoração. He never leaves you on the outside. Ele nunca te deixa por fora das He always coisas. gives you a way to victory. Ele sempre te dá um caminho para a vitória, se você quiser. After all, Afinal, what would your father do? o que o seu pai faria? Hallelujah. So, Paul, Então, Paulo, I just love his writings eu gosto do que ele escreveu, because he was visited by Jesus, porque ele foi visitado por Jesus. but that main visitation was when he was saved. Mas essa visitação principal foi quando ele foi salvo. And God had a right to do that because E Deus pôde fazer isso of the last prayer out of Stephen's por mouth. causa da última oração que Estevão fez. Hold this not to their charge. Não tome isso contra eles. So he knocked him down on the road to Damascus. Então ele foi derrubado na estrada para Damasco. Boy, when he was done with him, E quando tudo aquilo acabou, you had to understand Paul from a child studied você the law tem que entender que Paulo desde criança estudou a lei and memorization. e decorou tudo. He sat under the best teacher of his day. Ele disse que recebeu o ensino do melhor mestre This na guy época. would kill you for breaking the law. Esse homem mataria você por quebrar a lei. He was that powerful. Ele era assim tão poderoso. How would you like to be E como a priest in one of the synagogues você gostaria de ser and have Paul come in and challenge you um sacerdote numa das that sinagogas Jesus is Lord? e receber Paulo He would have ate their lunch. e ir contra você falando sobre Jesus? That's why they hated him so bad. Ele sabia de toda a lei, por isso que odiavam ele. He could go in and tear a synagogue up Porque ele conseguia ir e discutir com as pessoas na because he sinagoga. was so versed in the law. Porque ele sabia muito bem a lei. And now he found out E então ele descobriu that Jesus was Lord. que Jesus era Senhor. He also found out E também descobriu what praying more than all of them o que would faria do in tongues. orar mais do que todos em línguas.
Who was it that had to straighten out all the black and white areas? Quem que teve que explicar as coisas nebulosas? When the Gentiles came in, Quando os gentios entraram, they wasn't under law. eles não estavam debaixo da lei. Who set the rules for them? Então quem estabeleceu as regras para eles? Paul knew the law inside and out. Paulo sabia a lei de todos That when he prayed more than de anybody, trás para frente, e ele orava mais do que todos. Jesus himself revealed the mysteries. Jesus, o próprio Jesus the revelou Holy os mistérios para Spirit, just eles like he does for através you. do Espírito Santo, assim como ele faz para você. I mean, if some Gentile gets saved Então, um gentio é salvo and he has 6 wives, e tem 6 esposas. what are you going to tell O him? que você fala para ele? Which one or what? Qual que você escolhe? Como que vai ser? Who had to straighten all that Quem que out? teve que explicar tudo isso? That's why I love his teaching. É por isso que eu adoro os ensinos dele. 2 Corinthians, he pretty much documents that journey. Em 2 Coríntios, ele fala sobre a caminhada dele, He was dealing with sensationalism. que ele estava lidando com sensacionalismo. Preachers who had been a victim, Pregadores que foram vítima Angels. de anjos, satanic angels, anjos satânicos, transforming themselves as angels of que light, estavam se passando por anjos de luz, sensationalism, sensacionalismo, and leading the church off into false revivals. e desviando a igreja para avivamentos falsos. Paul was standing up to that. E Paulo estava explicando tudo He isso. said, look, I've been to the third heaven, Ele disse, eu já fui ao terceiro céu, and I'm not going to stand here e eu não vou ficar aqui agora and tell you the things that I saw. e dizer o que eu vi. You want me to glory? He said, Você quer que eu me glorie? I'll glory in the fact that I singled out Eu vou me gloriar by the devil pelo fato de que o diabo veio to atrás de assign mim to me com uma missão, a messenger of hell. com um mensageiro do I inferno, was that worthy to be stopped. porque eu fui digno de ser parado. Now, that's no picnic. E isso não é divertido. It caused him to do the same thing you're doing. E fez com que ele fizesse a mesma coisa que você está fazendo. You run to God and say, can't you get this Você mess off corre of até me? Deus e fala, você não pode tirar essa confusão da minha vida? Can't you do something about Você não it? pode fazer algo sobre isso? He kept telling him the same thing until he got it. E Deus continuou repetindo a mesma coisa até que Paulo entendeu. My grace A minha graça is te sufficient. basta. I know how God sounds. I saw the Ten Eu Commandments. sei como que é a voz de Deus. Eu vi o filme Os 10 Mandamentos. I know how he Eu sounds. sei como é a voz dele. So you couldn't take it again. I can't take Aí ele it. fala, mas eu não estou aguentando. Second time. Segunda vez. My grace A minha graça is te sufficient. basta. Moses, Moisés, this is God. sou Deus. Who? Quem? A third time. E a terceira vez. I can't take Não vai aguentar. Okay. What do you mean? Your grace is Como sufficient. assim sua graça me basta? What do you mean? O que é isso? Well, what do you want me to do, Paul? O que você quer que eu faça, Paulo? You want me to take you out of the world and Você quer que eu te tire do mundo bring you to heaven and e te give you traga para o céu a feather mattress e te dê um to colchão sit de down penas on? para Or do you sentar? want to stay here and win people? Ou você quer ficar aí e ganhar mais almas? Oh, okay. You're sent to just peaceful, rich people. Você só foi enviado para pessoas ricas e boazinhas. Oh, I don't want to go where my life's in danger. Let a missionary do Eu não that. quero ir para um lugar onde minha vida vai estar em perigo. Manda um missionário. What do you want? O que você quer? Oh, I want to live free of Eu quero viver livre tribulations, de tribulações and trials and stuff. e testes, coisas assim. Go home. Então vai para o céu. If you're going to put a fire out, you have to get close enough to it. Se você vai apagar o fogo, você precisa chegar perto o suficiente. You're going to get sinners saved. Se você vai salvar os You're pecadores, going to rub on sin. You're going to rub você up vai against ter que ficar perto do it. But pecado. it don't have to rub off. Mas on ele não precisa te afetar. you. All hell can be going on Todo o around you. inferno pode estar ao seu redor, It can't get inside. mas ele não you. pode entrar dentro de você. The outside world O mundo externo cannot não rule pode your dominar inside o seu world. interior, It's too strong. porque o seu interior é mais And that's forte. what Paul found out. E foi isso que Paulo descobriu. Third time. Uma terceira vez. My
grace Minha graça is te sufficient. basta. Yeah. Oh, fisherman. Ó pescador, Yeah. Go to Hollywood and become a star. vá para Hollywood e se torne uma estrela. Now. He can mess around with your outside world, Ele pode acabar com o seu mundo externo, but he can't rule your inside. mas ele não pode dominar o seu interior. What you have to do O que você tem que is learn fazer to live on the inside. é aprender a viver do que está Be dentro de effective você, on the outside. para que o seu interior afete o seu exterior. Third time, A terceira vez, Paul found out a mystery. e Paulo descobriu um mistério. When all hell is heaped on me, Quando todo o inferno vier sobre no mim way out, e não tiver mais enemy saída, on the front, on the left, inimigo na frente, na enemy on the esquerda, na direita, no avenue of escape, e não tem por onde sair. he says, Ele disse: I have found out with grace, eu descobri que a graça, when in the natural, no natural, I'm the weakest, quando sou mais forte, no way out, mais fraco, não tem hell saída, everywhere. o inferno está por toda parte. When I'm the weakest, Quando sou mais I fraco, found out with his eu grace, descobri que com a graça dele, I am the eu strongest. sou mais forte. Jails fly open, As prisões se abrem, ropes fall off. as cordas caem. When I'm weakest, Quando sou mais fraco, I'm the strongest. eu sou mais forte. That's what he said. Foi o que ele disse. How does a guy maintain this? E como que você pode manter isso? Well, what did he say? O que ele disse? Therefore, Portanto, in necessities, nas necessidades, nas perplexities, perplexidades, necessities, nas necessidades, he says, ele disse: I take pleasure. eu tenho prazer. Not because the necessity's there. Não porque a necessidade está lá. Not because the pressure is pressing you. Não porque eu estou sendo pressionado. Not because you're locked up in jail. Não porque você está preso na Not 'cause you cadeia. got beat with a whip. Não porque você apanhou com 5 chicote times. 5 vezes. Not because every bone in your feet were broken 3 Não porque times. os ossos dos seus pés foram quebrados 3 vezes. Not because your ship sank out from Não underneath porque you. o seu navio naufragou. But I take pleasure Mas eu tenho in prazer the ability na to habilidade defy the devil, de desafiar to o raise diabo, my hand de levantar as in minhas the mãos worst of circumstances, nas piores and take circunstâncias e ter pleasure in prazer the presence of God. na presença de my Deus, Father. meu Pai. That's what he meant when Foi he isso said, que ele quis dizer my grace quando ele disse: a minha graça is te sufficient. basta. My grace A minha graça is te sufficient. basta. In other words, Em outras you'll palavras, sustain this. você vai superar You'll isso. win Você people. vai conseguir You'll mais not almas. overcome. Você vai And you won't vencer go home e não vai para o till céu you're ready to be offered. até estar pronto para ser oferecido. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. When I was breaking into private worship, Quando eu comecei a adoração pessoal, since it's a kind of taking pleasure in the presence of God, porque é um tipo de algo que você faz para ter prazer na presença de Deus. and I was under no tribulation of any kind, E eu não estava passando por nenhuma tribulação, except an attack of the devil, exceto um ataque do diabo, like Paul was describing. como Paulo estava descrevendo. I think periodically we'll get a messenger Eu acho que periodicamente vamos receber um torment your mensageiro while and move on. para atormentar a sua vida e depois ele vai embora. They may not have any despair, so Talvez ele não tenha nenhuma missão específica, probably have to really be dangerous to have one live with you. mas seria horrível ter algo assim vivendo com você sempre. Anyway, I don't. There's none that lives with me. Mas não tem nenhum diabo que mora comigo. But anyway, during that time, Mas nesse momento, because it was the new key he'd just given me, era a nova chave que Deus tinha me dado. I designated it 4 to 6 hours. Então eu estabeleci que ia adorar por 4 a 6 horas. Oh, you talk about dry Tava muito seco aquilo. glory. Here's the floor. Glória, e o chão estava aqui. Glory. Anybody got a pancake spatula? Alguém tem uma espátula de panqueca?
Glory. Glória. Seemed like I'd worship Him and it'd fall Parecia back que eu down on me. adorava e que aquilo vinha de volta para mim. Like somebody sewed heaven up. Como se alguém tivesse costurado o céu. So I wouldn't quit. Mas eu não because parei, it was a key. porque era uma chave. I wouldn't stop. I don't care. Eu não parei, não me I got so importei. dry. Mas aquilo ficou muito seco. Tasted like I was drinking cracker juice. Parecia que eu estava bebendo um suco de bolacha de água e sal. You ever get a cracker dry and it Às won't go vezes down? quando você come bolacha de água e sal, fica preso. Porque está tão seco. At the same time that the presence was ushered in, No mesmo momento que a presença de Deus entrou, at the same time, no mesmo momento, I had this little vision, eu tive uma visãozinha. and it appeared to be a group of angels, Parecia ser um grupo de anjos, but they was watching it like a TV show. mas eles estavam assistindo aquilo como se fosse um programa de TV. Don't turn the channel yet. Não muda o canal ainda. But anyway, that's what it appeared they was watching. Parecia que eles estavam assistindo algo. And the devil pulled all the helpful things he could, E o diabo veio com todos os ataques que tinha. and I wouldn't put my arms down. Mas eu não for abaixei him. os meus braços para ele. I wouldn't quit worshiping. I Não didn't parei care de what adorar. happened. Não importava o que I knew what he acontecesse. said. Eu sabia o que Deus tinha He wanted dito. me to break in. Ele queria que eu usasse essa chave. I wouldn't stop. Eu não parei. Wouldn't stop. Não parei. And then it broke. Aí aquela presença foi quebrada. When it did, those angels, E quando isso aconteceu, aqueles anjos they looked like they were so happy. pareciam Like que eles estavam muito felizes. more than the 99 that didn't need repentance. Mais do que aqueles The one that got the repentance. mais do que quando naquela parábola das ovelhas That 99 was não lost and now precisam, he's saved. não precisam, então vai atrás da that's what outra it ovelha reminded me of. que fugiu. Foi isso que eu me lembrei na hora. As those angels got so Que happy. aqueles anjos fizeram festa, celebrating with estavam me. celebrando comigo. And one of them said, so E I um would know. deles disse, In the vision, para que eu he says, soubesse na visão, hell ele pulled disse, all the depression stuff, the o mind stuff that o it inferno usou toda a pressão na mente dele que tinha, could. And I wouldn't put my arms mas down. ele não abaixou os braços. And that's what they were celebrating. Então eles estavam celebrando por causa Because they knew disso, what would come. porque sabiam que viriam depois disso. Up until that time, Até aquele momento, I could only be used in healing when a gift came on eu me. só era usado em cura quando o dom vinha sobre mim. There's a difference between gifts and the anointing of a believer. Existe uma diferença entre os dons e a unção do crente. These signs will follow them that believe. Estes sinais vão seguir os que Lay creem. hands on the sick, Vai sick impor will as recover. mãos sobre os doentes e eles vão se Speak with recuperar. new tongues. Vai falar em novas línguas Cast out e devils. expulsar diabos. That's the anointing of a believer. Essa é a unção do crente. Now, you'll have other things that go with your calling. Mas existem outras coisas que vêm com o seu Calling of a chamado, teacher. chamado de um An mestre. apostle operates in everything. E um apóstolo opera em todos os dons. That's why he can go up É the por isso Amazon, que ele pode ir até o find an Amazonas isolated place, e encontrar um lugar isolado, get everybody saved, salvar todo mundo, train everybody there, treinar todos lá, have them enter in their calls, fazer com que entre no seu and move on chamado. and do it E again. aí ele vai para outra cidade e faz a mesma He can coisa. do that. Ele pode fazer isso. All the offices and callings are in him. Porque ele tem todos os chamados e todos os dons So nele. there's certain gifts that go with certain callings. Então, mas existem certos dons que vão com certos Evangelism. chamados. O evangelista Generally always has healings sempre tem curas and workings of miracles. e operação de milagres. Pastor, Os it pastores must have healings. precisam ter cura também. Because that's twofold. Por quê? The hurt, Porque And são the dois body. tipos de cura, That hurts. para as mágoas e para o corpo. the inside problems, Os the problemas roots of stuff. interiores, Healing. curas disso também. They must have that Precisam ter isso to pastor. para poder pastorear. So I didn't have Então, an anointing that operated outside eu não tinha uma unção que the church, operava basically. fora da igreja. When the gift would come, Quando o dom vinha sobre mim, I could move in it. eu podia mover If it naquilo. wasn't there, Mas se ele não estivesse people presente, on the
street, that kind of thing, never got Para much. orar por alguém nas ruas, por exemplo, nunca dava muito certo. After that season of Mas worship, depois daquela época de adoração, I went to do my first meeting eu afterwards fui fazer um primeiro culto depois daquele momento. with people I'd known for 40, 30, Com pessoas que eu conhecia há 30, 40 anos. 39 years. 39 anos. I went to do the first meeting after the break-in. Fui fazer um primeiro culto depois daquele momento que estava separado adorando. And the pastor's wife E a esposa do pastor came when I was exhausted. veio, eu estava exausto Everything was gone. no escritório. Já todas as unção já tinha ido embora. I was just depleted, Eu estava lá gone. muito cansado. And she goes, my thumb, E ela falou: "Ah, o meu dedão, haven't been able to bend it não tenho conseguido dobrá-lo for a long time, já faz um tempo, since the injury. desde que eu tive um problema. And I was wondering if you would pray. E eu queria ver se você podia I could orar." hardly even hear her. Eu quase nem conseguia ouvir ela. I don't know why we test things. Eu não sei por que a gente testa as coisas. You know, I was going to test it to see Eu how ia bad it testar was. para ver como estava ruim esse dedão. I don't know why we do that. Não sei por que a gente faz isso. And now these are people I know in a long time. E eram pessoas que eu conhecia há muito tempo. I prayed for them a lot, Já tinha orado muito por aquelas pessoas. a lot. Muito. Everything you think of. Tudo que você pode imaginar. So, okay. Aí eu falei: "Tá bom." I reached up and I started to feel how bad it was. Aí It fui went- dobrar para ver até onde ia. She goes, oh my E ela God, fez assim: "Meu Deus, I can move it. agora tá dobrando. You can? Agora dá?" I went, what in the world? E eu fiquei pensando: "Mas que isso?" And a teenager came in, E aí um adolescente veio, blind in one eye. era cego de um olho. You know when he opened it? Quando ele abriu o olho, When I was trying to look in it, eu estava tentando ver no olhar lá também. you should have seen him. Você devia ter visto a cara dele. He went crazy. Ele ficou louquinho. He said, my God, I can see. Ele disse: "Meu Deus, eu posso Ran out in ver." the yard, Saiu yelled. correndo lá fora, gritando. I said, what is going on? E eu falei: "O que será que está acontecendo?" What's going on? You can't suspend Não tem como your spirit você suspender o seu in espírito the presence of God na presença de Deus for hours por horas, and not have it affected. sem receber algo. It's a brother to praying in tongues. E- I should say a sister. E a adoração é uma irmã da oração em línguas. A sister Uma irmã to praying in tongues. da oração em línguas. Very, very powerful. Muito poderosa. Hallelujah. Gente, esse ensino é riquíssimo, porque se nós praticarmos o que o pastor Dave ensinou, nós vamos ter a resposta para todas as orações e solução para todos os problemas. Então, ele ensinou que o apóstolo Paulo teve prazer na presença de Deus enquanto orava, diante de todas as situações difíceis da vida dele, que ele passou quando o diabo atacou ele. Então, isto ele recebeu através da graça. E se nós fizermos o mesmo, adorarmos o Senhor, orarmos em línguas, nós também vamos ter o prazer de Deus na nossa vida, a alegria, enquanto Ele está nos conduzindo neste caminho difícil que estamos passando para recebermos a vitória. O poder de Deus vai ser liberado na hora que estamos passando todos os problemas difíceis. O Senhor vai estar conosco e o poder liberado vai trazer a solução para todos os problemas. Vamos praticar a oração em línguas e adorar o Senhor e sermos vitoriosos sempre. Viu só, irmãos, como é maravilhoso orar em línguas? Deus é fiel, Ele está orando o seu futuro, porque o seu futuro vai ser de sucesso e não um futuro incerto, cheio de problemas sem solução. O Senhor abençoou minha vida e é por isso que eu estou aqui e para encorajar você a orar bastante em línguas. Então vamos fazer uma oração agora para Deus abençoar você, tirar você dessa situação difícil que você está vivendo.
Erga sua fé a Deus dessa maneira, Pai. Vem agora com a tua graça abençoar todos os telespectadores. Senhor, abençoar esses corações aflitos, preocupados por causa dos problemas. Agora mesmo, Pai, põe a tua mão para aliviar essa tensão, para que esses problemas sejam resolvidos em nome de Jesus. Com a tua graça, eles vão ser resolvidos, Pai. Manda os seus anjos, manda a solução agora, Pai, e dê paz para que eles possam, Senhor, confiantes, orar, entregar cada dia mais o coração deles. Pai, vem agora e com o teu poder, Senhor, encorajar. Põe agora, Senhor, a força que eles estão precisando para não desistir, porque você já tem a vitória para este problema, porque você está agora acolhendo esta oração, recebendo este pedido deste telespectador e abençoando, porque você está concedendo a vitória. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e dizemos amém, aleluia, glória a Deus, porque Ele ouve a oração, Ele já está fazendo isso, pode crer, comece a agradecer o Senhor. Então, agora que nós chegamos ao final deste programa, eu quero deixar o nosso endereço para que você possa entrar em contato conosco e receber mais desses ensinos, saber mais sobre estes ensinos que vão mudar a sua vida se você praticar. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br e até o próximo programa e Jesus abençoe você.